pelo Studio também. E vamos. Tá? Postei pra gente o material da última unidade que a gente vai ver esse mês, que é a parte de máquina de fluxo. A gente vai falar sobre a classificação geral delas, tá? Depois a gente vai dar um enfoque na parte de bombas, tá? E turbinas, certo? Para a gente poder cumprir, né, o resto da nossa emenda, tá? Então, começando aqui da parte das máquinas de fluxo, a gente começa com uma classificação que é basicamente para a gente entender, né, como é que fala, toda a classificação dentro das disciplinas que a gente acaba vindo, etc., eles servem basicamente para a gente poder associar tudo que está próximo, né, e separar o que está mais distante. Então, é uma maneira de a gente perceber que equipamentos têm características similares, equipamentos vão ter características diferentes, né, o que diferencia um dos outros quando a gente separa, né, a classificação de um para o outro, certo? Então, no caso das máquinas de fluxo, vão ser basicamente qualquer máquina, certo? Que ele vai retirar ou mesmo fornecer energia a um determinado escoamento. Então, se a gente pensa no motor de combustão interna, ele acaba sendo também uma máquina de fluxo, certo? Porque ele está pegando, né, está induzindo, né, ao mesmo tempo que ele produz um escoamento, né, ele retira energia desse escoamento para ele poder operar. Então, acaba ficando dentro dessa característica. Assim. Só que agora, para a gente vai trabalhar basicamente as máquinas de fluxo, que elas, onde a gente não vai ter variação de densidade ao longo do escoamento. Então, as máquinas térmicas a gente acabou de estudar, a gente passa a dar um foco maior para as máquinas hidráulicas. Então, com essa característica, né, que a densidade vai permanecer a mesma ao longo do escoamento, certo? Ou a variação é mínima, pelo menos. E aí, na hora que a gente vai classificar as máquinas hidráulicas, a gente começa com uma classificação em 3 etapas, onde a gente primeiro pega as máquinas que a gente chama de máquinas hidráulicas operatrizes, onde basicamente a gente pega a energia mecânica de um eixo, certo? E a máquina de fluxo vai converter ela em energia hidráulica, né, para o escoamento. Ou seja, ela pega energia de um meio externo, como por exemplo o motor e o eixo dele, etc. E a máquina de fluxo, no caso de um rotor de uma bomba, por exemplo, induziria, né, o escoamento de um determinado em uma determinada tubulação, ou para fazer uma mistura num reservatório, num reator, alguma coisa do tipo, certo? Então, como exemplos para a gente tem as bombas e ventiladores aqui, dessas máquinas hidráulicas operatrizes, certo? Das máquinas hidráulicas motrizes, a gente já vai ter uma máquina de fluxo que vai pegar a energia que já existe no escoamento, a energia hidráulica que esse escoamento tem, e converter pelo menos parte dessa energia em alguma coisa de energia mecânica, certo? Então, neste caso, a gente teria as turbinas hidráulicas, né, e eólicas. Deixa eu aproveitar aqui que eu vi um erro. Hidráulicas e eólicas. Certo? Fica meio bonito assim. E por último, a gente tem também as máquinas hidráulicas mistas, certo? Cuja função basicamente é pegar a energia de um escoamento, certo? E utilizar parte dessa energia para produzir um segundo escoamento. Então, o exemplo que a gente tem clássico disso é justamente o carneiro hidráulico. Ele não tem um eixo que vai tirar ou colocar energia para o elemento móvel que vai desenvolver o escoamento ou retirar a energia do escoamento. Basicamente, ele vai ter um escoamento de adução, ou seja, um escoamento que vai passar por ele, e ao interagir com esse escoamento, a gente vai ter a produção de um segundo escoamento. Então, ele deixa que o fluxo passe por ele, faz um movimento de abertura e fechamento de válvula em função da própria passagem do escoamento, certo? E aí, quando ocorre o fechamento da válvula, cria um golpe de ariete que vai fazer com que o segundo escoamento seja criado. Então, uma máquina com características próprias, certo? Que foge da classificação, né, de máquina hidráulica operatriz, ou seja, um carneiro hidráulico não é uma bomba, certo? Mas ele faz ele consegue desenvolver o mesmo aspecto, né, de
pegar um fluido e recalcá-lo, né? Fazer com que ele desloque, né, de uma determinada posição para outra. Mas quem vai induzir o escoamento é um outro escoamento, certo? E não como é que fala? Um meio externo como motor, tá? E aí, para a gente classificar a parte das bombas, ou seja, as nossas máquinas hidráulicas operatrizes, a gente olha o princípio de funcionamento delas. Vai permitir que a gente agrupe, né, os diferentes tipos de bombas em dois grandes grupos. O que a gente chama de turbobombas ou bombas dinâmicas e o grupo que a gente chama de volumétricas, né, ou bombas volumétricas, ou então bombas de deslocamento positivo, certo? Vamos começar aqui pelo de baixo, tá? Onde no caso das bombas que a gente tem volumétricas ou deslocamento positivo, a gente tem duas possíveis trabalhos. Elas serem bombas alternativas, então um movimento, né, que vai direcionar o escoamento, o movimento de idas e vindas. Então as bombas de pistão e coisas do tipo, a gente vai ter esse tipo de coisa, diafragma. A gente vai ver videozinho mostrando o funcionamento de cada uma delas, certo? E a gente tem as bombas de rotativo. Nessas bombas rotativas, a gente tem vários tipos de geometrias, né, que vão dar nome, né, ou vão ajudar a classificar cada uma delas. Mas basicamente o que a gente tem? No caso dessas bombas, né, volumétricas, rotativas, o que a gente vai ter vai ser dois eixos que vão estar trabalhando em paralelo, certo? De tal forma que um está girando, né, no sentido oposto do outro, certo? Isso faz com que nessa região aqui, ó, que é a região de entrada, as geometrias elas vão, no movimento delas, né, se separando. Ao se separarem, vai aparecer, né, um volume aqui, ó, que não existia, estava preenchido, né, pelo material do próprio, como é que fala? Do próprio elemento móvel, que no caso a gente aqui é lóbulos, tá? E aí o que, que vai acontecer? Quando essa câmara aqui, ó, ela vai se abrindo, o volume aqui vai aumentando, certo? E a pressão vai acabar diminuindo. Conforme a pressão diminui, a massa de fluido está aqui na região de entrada, né, ela vai sendo succionada para essa região, justamente porque a pressão aqui está muito menor que a região aqui de entrada. Então o fluido se desloca, né, para ocupar essa região aqui. E uma vez que ele ocupar, o que, que vai acontecendo? Ele vai sendo direcionado, né, para o outro extremo. Basicamente como? A geometria, né, vai enlaçando ela, ou vai envolvendo essa massa de fluido que acabou de entrar e vai direcionando ela, né, entre a geometria do elemento móvel e a geometria da carcaça, tá bom? E aí quando vai terminando o movimento, o que, que vai acontecendo? Essa massa de fluido que chegou do outro lado, ela vai sendo comprimida, porque essa geometria aqui, ou esse lóbulo do elemento móvel aqui, vai ir em direção a este lóbulo. Então o volume dessa região aqui acaba diminuindo. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. E a pressão, ao aumentar, acaba ficando maior e a própria pressão que a gente teria aqui na tubulação de recalque. Então o fluido, né, vai ser empurrado para essa direção, certo? Então é um equipamento, né, que basicamente consiste, né, em realizar, né, operações de compressão e expansão, certo? Para produzir o escoamento. Então, na parte de trás aqui ele vai fazendo a chama a expansão, então vai abrindo aqui o a câmara, certo? Aí a pressão vai diminuindo, vai succionando, etc. E na parte de cá a gente vai ter o efeito da compressão. Aí a pressão aumenta e acaba recalcando, certo? Então, mais ou menos esse aqui é o princípio de funcionamento deles. Tá? Para a gente ver isso em ação, a Bruticels, vamos ver alguns videozinhos, né? Nosso semestre ele estava muito paradinho porque ciclos térmicos, na hora que a gente vai avaliar a propriedade, não faz muito sentido ficar vendo ele operando, etc. Né? Aqui, para a gente entender essas máquinas de fluxo, faz todo sentido a gente ver elas operando, né? E ver as características construtivas. Vou pegar essa aqui. São vídeos comerciais, então fatalmente tem propaganda da própria empresa. Ignore.
A gente precisa mesmo é da parte da teoria. Construction and maintenance procedures, it reduces the need for maintenance and the risk of costly. Senão vocês não vão me ouvir e fica mais difícil. Ele vai mostrar basicamente aqui a construção, né, passo a passo dessa bombinha que eles estão mostrando, certo? Que é uma bomba de lóbulos. E ela começa basicamente com os eixos. São eixos escalonados, ou seja, eles não têm o mesmo diâmetro ao longo dele, certo? Então ele é feito, ele é usinado para ter regiões de maior diâmetro, regiões de diâmetro menor, etc. E o que acontece? Sobre ele estão sendo montados aqui dois mancais, certo? São mancais de rolos, certo? Dá para ver pela parte externa aqui, ó, tá vendo os rolinhos aqui dentro? Opa! 10 centímetros, parará. Aqui, ó. Dá para ver os rolos aqui dentro do rolamento, certo? Isso é para quê? Reduzir o atrito, basicamente, porque essa parte aqui, ó, dos rolamentos, ela vai ficar fixada, né, em contato aqui com a cabeça desse elemento aqui para fazer a vedação. E essa câmara, ela vai ficar, é a câmara de lubrificação, basicamente ela vai comportar óleo, e esse óleo vai ficar em contato, né, com esses rolamentos aqui, com esses rolos, para ficar mais exato. E aí, conforme ocorrer a movimentação do eixo, esse eixo vai se atritar com os rolos, que, na verdade, né, estão empapados em óleo, então o atrito é com o óleo em si, os rolos estão aqui, possibilita, né, que exista um movimento relativo deles em relação à própria geometria aqui, então é um atrito bastante reduzido, certo? Já pensando, né, que essa bomba ela vai operar às vezes durante muito tempo, então eu preciso que o atrito seja pequeno para que a maior parte da energia fatalmente vá para o fluido, certo? E essa é a montagem que vai sendo feita, certo? Dois eixos paralelos, certo? Montagem com rolamento tipo rolo, aqui as tampas de vedação, aqui o lado de trás tem a vedação e os sistemas de engrenagens, tá? Só mostrando o fechamento agora. Aqui na parte da câmera ele está colocando esse sistema aqui, só para mostrar que é transparente, tá? Não necessariamente tem que ser. E aí, ele está colocando, ele fez a montagem aqui dos lóbulos em si, certo? O local por onde eles são colocados, né, eles vão ser afixados aos eixos, basicamente em função de uma pequena engrenagem aqui que eles vão ter interno. Então, quando a gente coloca os elementos aqui, eles vão ficar em movimento síncrono, né, com os eixos. Então, vai lá, coloca os dois. O vídeo vai e volta, tá? Ele vai mostrar com mais detalhezinhos a parte de montagem, as peculiaridades que a gente vai tendo, certo? O que acontece? São dois eixos, né? E esses eixos eles têm que movimentar juntos para que os lóbulos se movimentem juntos também, para não correr o risco de um impactar no outro. Então, o que é feito? Os eixos separados, né, eles vão ser unidos por duas rodas dentadas que, uma vez engrenados, né, o movimento passa a ser síncrono de um com o outro, certo? Vai fazendo os últimos apertos ali. Tem as posições certinhas de montagem, tá? E aí, detalhe muito importante. Essa pequena lâmina que foi colocada aqui é justamente para a gente poder posicionar, né, os lóbulos um em relação ao outro. Porque a geometria deles, entre um e outro, tem que ser bastante pequena para que o fluido não escoe, né, da região de saída para a região de entrada. Então a área entre um e outro tem que ser bem pequena, mas ela tem que existir. Tá? Porque se ela não existe, a gente tem contato direto entre um lóbulo e outro, e aí fatalmente a gente vai ter problemas, né, de uma superfície esmagar a outra. E aí pode ter travamento e coisas do tipo. Aí coloca lá, retira, só para ficar na posição. E uma vez posicionado, o que ele vai fazer vai ser fixar o último eixo, que uma vez que terminar a fixação dele, aí pronto, acabou. Já fez o... Como eu falei, não consegue mais se movimentar independente um eixo do outro. Certo? Antes da gente passar aqui, ó, vamos dar uma última olhadinha aqui, ó, no eixo. Esse eixo aqui ele tem essa chaveta, tá? Esse recorte que a gente está vendo aqui. Isso para quê?
para fazer justamente o acoplamento, né, com o eixo, com a luva, né, que vai conectar ele com o eixo do motor. Então você pode comprar a bomba, né, e o motor você pode comprar de quem você quiser. Basta que depois você chegue e ligue uma com a outra, certo? Onde essa chaveta aqui impede, né, o efeito do deslizamento, certo? Fatalmente é um ponto de atrito, e às vezes o equipamento tem que ser trocado mesmo por conta de quebra dos elementos da chaveta, que ele teria que começar a escorregar, fica a operação está perigosa. Então, esse elemento aqui é para justamente receber o torque, sem ocorrer deslizamento. Agora vamos para a parte do selo mecânico, tá? E vou adiantar o seguinte, o selo mecânico para a gente, ele é praticamente tão importante quanto o próprio rotor da bomba. Tá? Porque o selo mecânico ele que garante, né, a operacionalidade, né, do equipamento para muitas aplicações. Isso porque se a gente tem um fluido que é diferente da água, né, vai ser um fluido às vezes tóxico, vai ser um fluido que às vezes como é que fala? É combustível, vai ser um fluxo que às vezes é corrosivo, etc. Esse fluido de trabalho ele não pode de forma alguma vazar para o ambiente, certo? Então, o que que ocorre? Esse selo mecânico aqui, ó, ele vai fazer. Como é que fala? Ele não tem o objetivo de servir de rolamento, mas o objetivo dele é que o eixo no interior, né, consiga escoar sem problema nenhum e a junção, né, entre os eixos e a carcaça, né, ela seja feita de maneira hermética. Então, a principal função, fatalmente, é basicamente fazer com que o fluido de trabalho não escape para o ambiente. Então, ele tem um papel super importante de vedação e por isso que tem esses elementos aqui, ó, com base em borracha ou algum outro tipo de polímero, que vai fazer justamente a vedação, certo? A vedação, justamente porque quando ele for conformado contra outra geometria, ele vai impedir, né, que alguma abertura, né, permita que o fluido escape. Então, o interior tem que garantir que o eixo gire, mas que o fluido de trabalho não passe entre o anel de vedação e o eixo. Então, tem um sistema na própria anel de vedação interna a ele, que vai impedir os vazamentos em função do eixo. A gente vai ter também anel de vedação pela parte externa, certo? Justamente evitar essa parte de vedação. E esses anéis de vedação, a gente tem vários tipos de formato para cada um deles, tá? São muitos tipos. Normalmente, o tipo de um e de outro está, né, muito mais relacionado à diferença de pressão que a gente vai ter ao longo do escoamento. Né, o tipo de fluido de trabalho também. Certo? Então, mostrando aí nosso sistema de vedação, nosso selo mecânico. E aí vem mostrando, olha, ela pode trabalhar na vertical, na horizontal, sem grandes problemas. A gente tem vários tipos de modelos, a gente pode trocar uma peça com outra, a gente pode trocar uma peça com o fabricante, por aí vai. Então, tô fazendo a festa. Ó. E aí mostrando o princípio de funcionamento para a gente. Tá? Voltando aqui, ó. Início do movimento, olha o que acontece. Menos, tá? Então tá bem aqui no início, tá? Ainda não se movimentou um em relação ao outro, só está deixando, né, que o fluido acabe entrando, né, na câmara, porque dentro dela não teria nada. Então ele parte, né, com o fluido aqui, ele preenche essa câmara e quando ocorre a movimentação, olha o que vai acontecendo. Essa geometria aqui vai se afastar desta. Quando ele fizer isso, vai aumentar o volume aqui na região interna. E aí, conforme uma geometria, né, vai de encontro a outra, certo? Essa geometria vai de encontro a essa aqui, a gente vai ter esse volume todo aqui diminuindo, e os elementos que estão presentes aqui, não só o fluido, mas também os moranguinhos, vão fatalmente acabar passando, né, por dentro da tubulação. Vão sendo direcionados. E notem, né? Ele colocou tipo uns moranguinhos aqui,
tá? Para escoar junto com o fluido, para poder mostrar uma característica bastante importante desse tipo de bomba, que é a bomba de Lobos, tá? Ele é uma bomba volumétrica que consegue trabalhar com pressão alta, né, e baixas vazões, e ela consegue trabalhar com fluidos que tem bastante, como chama? Bastante particulado, certo? Justamente porque existe, né, uma folga suficientemente grande na geometria dos lóbulos para que isso ocorra. Uma bomba de engrenagens ou uma bomba de parafuso, por exemplo, ela não teria tanto espaço para que isso ocorresse. Vou abrir aqui, aqui, já fomos, certo? Bomba de lóbulos a gente acabou de ver. Uma bomba de engrenagens, por exemplo, é basicamente um dente, né, em cima do outro. Então, na hora que ele vai direcionando o escoamento da região de entrada para a região de saída, o que a gente vai ter é só o espaço que vai existir entre os dentes, passando aqui, e a massa de fluido que vai estar fatalmente, né, escoando para cá. E aí, depois que passou para o lado de cá, já vai para a região de recalque. Mas a quantidade, né, de particulado que ele admite nesse tipo de geometria é muito menor, certo? Então, se a gente olha em questão de particulados, esse aqui consegue particulados maiores, esse daqui consegue particulado menor, e se a gente vai olhar a bomba de parafusos, a gente tem basicamente, né, fusos, né, ou guias de caminho que vão estar muito próximos umas das outras. Então, este daqui, então, a quantidade de particulado para ele é muito pequena. Normalmente a gente usa esse tipo de bomba para fazer bombeamento de ar, certo? E mesmo esse ar a gente passa ele no filtro, tá? Porque a própria lubrificação desse elemento aqui, ó, que é do compressor, que acaba tendo que ser feita, ela pode, né, permitir que as partículas de poeira, né, se aderam, ficam aderidas a ela e daí viram uma boa que vai atrapalhar a operação. Então, no caso das bombas de parafuso para a gente, o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. A gente tem um processo de expansão, né, que vai fazer com que o ar acabe entrando, depois a gente tem um processo de compressão, onde vai estar saindo. Na montagem, a gente tem basicamente isso aqui, ó, dois eixos, né, que têm essas saliências aqui, ó, em formato de onda, que seriam os parafusos, certo? O que vai acontecer? Na hora que for fazer a montagem, já foi. Vai fazendo a montagem bonitinho e vamos esperar o processo de fabricação começar. Que basicamente, quando começar um eixo a girar com o outro, ele é o mesmo sistema, né? Ele tem que girar junto, então tem um sistema de engrenagens aqui pela parte de trás, está tampada inclusive, né? Que ela, para se movimentar junto, né? Síncrona uma com a outra, eles vão lá e fazem eles vão lá e engrenam o eixo com o outro. Igualzinho que fez com o de Lóbulos. E aí, quando começar a movimentar, começou. O que vai acontecer? Aqui nessa região de entrada, certo? O que vai acontecer aqui? A massa de fluido, a massa, né, do coisinho vai se movimentar para lá, massa do outro, o eixo do outro vai movimentar para cá, e o que vai acontecer é que a massa de fluido, ar que está aqui presente, ela vai sendo succionada para essas regiões de menor pressão. E conforme elas vão girando aqui dentro, a gente vai obrigando ela aos poucos, né, a ir se deslocando para a região de saída. Seguindo. Ela está girando, vai mostrar o ar sendo succionado e sendo conduzido da região de entrada para a região de saída. Então, o ar está entrando aí na cor azul para mostrar que ele está frio. E conforme ele vai sendo comprimido, pressão e temperatura eles vão aumentando. Certo? É um equipamento, vamos dizer assim, que ele, em função da geometria dele, ele demanda bastante cuidado. Certo? E aqui vai mostrando a região de saída, né? Onde o ar já vai ficar
com uma pressão bem maior do que ele entrou. Certo? Normalmente esses compressores eles são utilizados para grandes compressões, certo? Para compressões menores, normalmente a gente acaba utilizando o de pistão, ele é mais simples, né, e dá menos manutenção que esse daí, certo? Só que com eficiência bem menor, tá? E o que acontece? Tanto esse compressor quanto o outro, normalmente eles não trabalham ligado diretamente em uma linha. A gente tem um vaso de pressão que vai acumular o ar comprimido para depois esse ar comprimido ser utilizado com algum outro equipamento. Certinho? Alguma dúvida até aqui, gente? Já vai mandando que eu vou respondendo. Por enquanto não. Beleza. Bom dia, chegou mais gente. E aí, Bruno? E aí, Vitor? Buenas? Outro tipo de bomba que a gente tem, que são as bombas do tipo alternativa, elas são bombas basicamente do tipo de bomba de pistão, certo? Onde que a gente vai ser basicamente o quê? Um eixo, né, que vai ser movimentado normalmente por uma roda excêntrica, e aí vai produzir movimentos de subida e descida. Tá? E o que vai acontecer? Conforme ele desce aqui, ó, partindo de uma câmara que antes tinha ar, o que vai acontecer é que o conjunto de válvulas dele vai acabar se configurando de acordo com o movimento, certo? São válvulas que a gente chama de válvulas unidirecionais, que só vão permitir que o fluido siga num sentido apenas, certo? Como que eu faço isso? Coloco um batente, certo? Então, essa essa válvula aqui, por exemplo, o batente dela está aqui na parte de baixo. Se eu tento movimentar ela no sentido de abrir, certo? Ela vai se fechar porque ela vai ser empurrada contra a geometria dela. A mesma coisa para as demais. Tá? Tanto essa aqui no centro, né, do eixo, quanto essas aqui, ó, são as válvulas de extremo. Tá? E o que vai acontecendo? Existindo inicialmente só ar, quando esse pistão faz o primeiro movimento de descida, o ar que estava na câmara de baixo foi ficando com a pressão cada vez maior, até que a diferença de pressão entre a câmara inferior e a câmara superior, né? Porque quando a de baixo vai sendo esmagada, a outra vai se expandindo. Então a pressão na câmara de cima vai diminuindo, a pressão na câmara de baixo vai aumentando. E nisso, como a pressão aqui está muito baixa, né, essa válvula aqui vai se vedar. Porque deve ter algum outro tipo de fluido aqui empurrando a mão dela, empurrando a válvula, né, contra o batente dela. Tá? E a mesma coisa aqui, ó. Na hora que a pressão do ar vai aumentando, né, essa própria pressão do ar empurra, né, essa válvula contra o apoio dela. Então ela não vai permitir, né, que esse ar, né, venha aqui para essas tubulações. Certo? Uma vez que isso aqui ocorreu, ele vai fazer o movimento inverso. Agora ele vai subir. Certo? E ao subir, ele vai estar comprimindo a primeira região, que ele começou ó, abrindo ela, expandindo ela. Certo? Enquanto a parte baixa, a gente vai ter a expansão dela. Nessa expansão, olha o que vai acontecer. A gente vai ter uma pressão, um volume nessa região que fica cada vez maior. Então a pressão cai. Caindo ao ponto em que a diferença de pressão na região de sucção para a região interna ser suficientemente grande, ela vai empurrar essa válvula aqui, ela vai abrir e a massa de fluido, né, vai acabar entrando aqui, ó, nessa câmara. Na hora que ele terminar o movimento de extensão, esse elemento aqui vai acabar fazendo justamente o movimento oposto, de descida. E aí, quando ele fizer um movimento de descida, a gente já vai ter, já vai pegar essa água aqui e passar para a câmara de cima, certo? Isso porque no passo anterior, onde a gente ainda tinha ar na câmara de cima, esse ar aos poucos vai sendo expulso para essa tubulação externa aqui, certo? Terceiro tempo é a parte que a gente pega a água que foi succionada, né, pela válvula e puxa ela para a câmara de cima, certo? Fazendo uma transferência de massa daqui para cá,
certo? Neste momento, válvulas todas fechadas, certo? Essa seta aqui é do centro embro. E aí, quando ele vai puxar novamente, ao invés de virar, vai vir algum tipo de fluido, certo? Uma água, está indo. Então, ela é de movimentos simples, né, de ir e vir e abertura e fechamento de válvula. Claro que essa quantidade enorme de válvulas aí, ó, elas são motivo de manutenção, assim como toda bomba tem que ter, certo? Dependente do princípio de funcionamento dela. Tá? Aí você pode ter válvulas de um tipo mais simples possível, pode ter válvulas mais complicadinhas. Depende, né, do tipo de instalação que o cliente quer. Certo? Para as bombas centrífugas, deixa eu pegar um videozinho aqui. Antes de a gente falar de vantagens e desvantagens, vou fazer um videozinho. Aulas. How. How. Centrifugal pump work. How does esse vídeo? Certo? Sem o áudio dele, a gente não precisa disso. Nem do áudio das propagandas, please no. Esse teste aqui. Mais propaganda, tá, gente? É propaganda tube, infelizmente é isso aí mesmo. Lá. Então tá aqui uma pequena bombinha do tipo centrífugo, tá? Ele vai mostrar pra gente os elementos internos, vai mostrar pra gente também algumas coisas a gente tem que ficar preocupada, tá? Na hora de fazer projeto, instalação da bomba, etc. É bom que a gente veja. Primeira parte pra gente é o rotor aqui, ó. O rotor, se a gente for dar uma olhadinha nela, um pouquinho mais para trás, né? Um pouquinho mais para frente. Ele tem essa característica, né? De, nossa, em 2 segundos ele sai de uma posição para outra. Aqui na região de entrada dele, ele vai ter, né? Ou região de sucção, ele vai ter esse tipo de geometria aqui. Vou mostrar só mais meio milissegundo. Deu? Tá, parou onde precisava, só que saiu do coisinho. Aqui a gente vai ter uma região de entrada que vai basicamente pegar as partículas, né, e vai acelerando elas aos poucos. Então as partículas que adentram, né, a câmara, entre as palhetas, elas vão sendo empurradas pelas palhetas, né, para a região de fora, certo? Então as palhetas vão basicamente alterar o estado de movimento do fluido. Elas chegam, né, pegam a partícula que aqui ela vai ter alguma velocidade, porque ela foi succionada para cá, certo? Na hora que ela está nessa condição e vai ganhando energia cinética, ou seja, ela vai girando cada vez mais rápido, quando elas chegam aqui, ó, na região de saída, elas já vão ser empurradas, né? Vão ter bastante energia cinética, elas vão sendo empurradas pelas palhetas até que chega um ponto em que elas não estão mais em contato com elas. Então, no último momento, a velocidade linear que a partícula tem, né, dessa posição aqui, seria basicamente para cá. Uma direção, né, que é tangente ao eixo de giro. Essa velocidade tangente ao eixo de giro é que vai ser coletada, né, vai ser auxiliada pelo caracol, né, a ser direcionada para a tubulação. Então, na hora que a partícula do fluido sai aqui do caracol, sai aqui do rotor e vai em direção ao próprio caracol, ele vem e corrige isso para a gente. Aí vai direcionando o escoamento para poder ter a saída, certo? Ele vai pegando uma área inicialmente pequena aqui nessa região, vai crescendo essa área conforme mais partículas vão estar escoando juntos aqui, ó, e vai sendo tudo direcionado para a tubulação de recalque. Deixa ele mostrar um pouquinho mais esse rotor dele. As pás são bastante curvadas, como ele está mostrando aqui, ó, para ajudar na eficiência. Certo? Lá na mecânica a gente vê o que acontece com as partículas, né, conforme elas vão sendo aceleradas, a questão de ver os triângulos de velocidade, quantificar quanto de energia está sendo cedida para a partícula de fluido.
vai mostrando aqui, ó, escoamento entrando aqui nessa direção e depois saindo. Essa saída para a gente, ela é radial, vai sair para todas as direções, certo? Então o objetivo é que essa pequena bomba ela consiga fornecer não só altura, mas também energia cinética para esse escoamento poder seguir. Tá? E aí, pequenos detalhes, né? Essa sucção ela vai ser feita a partir de um reservatório, alguma coisa do tipo. E o que acontece? Dependendo, né, da altura em que a gente posiciona a bomba em relação ao reservatório, o que pode acontecer é que na entrada da bomba a pressão seja pequena o suficiente para se confundir, né, com a própria pressão de vaporização do fluido. Se isso acontecer, a gente vai ter um problema sério operacional para o equipamento. Por quê? Essas bolhas de vapor que vão se formando, porque a pressão do fluido está menor, né, do que a pressão de vaporização, parte das gotículas que estão no fluido vão acabar vaporizando. E ao vaporizar, elas vão carregando, né, material da... Conforme essas bolinhas de vapor do fluido vão deslocando, né, da região de entrada do rotor, cuja pressão está mais baixa, para a região de saída, onde a pressão está mais alta, elas entram em um estado de desequilíbrio com o meio, porque a pressão delas agora ficou mais alta, então como tem bolha de vapor, essa bolha de vapor vai implodir, e quando ela implodir, ela vai fatalmente, né, danificar essa geometria aqui, porque ela vai funcionar basicamente como se fosse, né, uma fonte de vibração. E são múltiplas bolhas o tempo inteiro, durante a operação do equipamento, e aí se você não fica preocupado com isso, eles vão pegar um rotor que deveria durar 3, 4 anos, né, em 6 meses ele já está praticamente todo corroído, né, por esse efeito de captação. Certo? Captação é um fenômeno audível, então uma das inspeções que a gente faz na bomba, né, justamente a gente ouvir a operação dela, saber se tem algum problema nos rolamentos, que é bem característico, né, ele faz um assobio bem agudo, certo? Som de metal contra metal, com problema no rolamento. Se a gente tem como se fosse uma areia, alguma coisa assim, passando por dentro do rotor, né, que seria um barulho como se estivesse misturando alguma coisa, é o efeito da captação, certo? Que vai ter um ruído parecidíssimo com isso, certo? Mostrando o formato interno do rotor, dizendo, olha, o fluido escoa nesse sentido aqui mesmo. Certo? E aí vai mostrando, né, que nessa região aqui, ó, com uma área pequena, a gente tem uma velocidade maior, né? E a pressão acaba ficando um pouquinho menor. Conforme a gente vai escoando e a área vai crescendo, a gente vai ter uma correspondência, né, nas energias cinéticas, na velocidade que o fluido vai acabar escoando. Então é uma questão de equilíbrio, né, para que isso ocorra. Aqui está mostrando para a gente o efeito da captação, né, quando a pressão é menor que a pressão de vapor, como vai formando as bolinhas de vapor do fluido na região de entrada, e conforme ele vai escoando, a gente vai tendo problema, e a maneira correta para a gente poder fazer o posicionamento da bomba é de tal forma que manter essa pressão aqui na entrada, né, maior que a pressão de vaporização. Isso pode ser feito, né, basicamente reduzindo a altura que a gente tem para a altura que a gente tem entre a bomba e o reservatório, certo? E também pode ser feito até colocando a bomba em afogado. O que é isso? Ela fica abaixo, né, do próprio reservatório. E aí você não tem esse efeito de faltar água para a bomba, certo? Ou que a pressão na região de entrada dela fique menor que o necessário. Tem uma mensagem que deve ser um bom dia. Provavelmente é. Bom dia. Tá? Então a gente tem essas características. Opa, não, esse. Então a gente tem essas características para as bombas, tá? E aí, para a classificação delas, que a gente já vai lá, a gente tem basicamente a geometria dos rotores para a próxima classificação. Vou deixar aqui, depois eu volto.
Vamos aqui. E aí o que acontece? Já que a gente conhece, né, o princípio de funcionamento das bombas centrífugas, já que a gente conhece o princípio de funcionamento das bombas volumétricas, vamos comparar um com as outras. Então, no caso das máquinas hidráulicas volumétricas, né, elas têm a característica de elas serem autoescorvantes, ou seja, mesmo inicialmente ela possuía ar, ela pode criar uma diferença de pressão maior entre região de entrada e saída para que esse ar seja expulso e o fluido, né, de trabalho, que vai ser a água aqui no caso, ela consiga atingir, né, essa região aqui superior e ser fatalmente recalcada. Então, não necessariamente eu preciso, se a bomba estiver em vazio, né, e se eu preciso abrir ela para colocar um fluido para poder ser recalcado. Elas são autoescorvantes. Algo que não vai acontecer, né, para as bombas centrífugas. E para elas dependem, né, da pressão atmosférica empurrando a coluna do fluido ou algum outro nível de pressão para que o fluido chegue na região de entrada. Porque se ele não chegar, o que vai acontecer pode ser que seja captação ou um caso mais extremo, né, de a água nem chegar ao próprio rotor. Daí o rotor vai ficar operando em vazio, certo? Sem nada para recalcar, e isso vai acabar fazendo com que o trabalho, né, que seja, vamos dizer, energia elétrica sendo consumida daquele motor, seja inútil. Então, um dos motivos. E já nos rotores do tipo centrífugo, volta cá. Esse tipo de coisa não acontece. Então eu preciso estar a uma altura tal que a água consiga chegar na região de entrada. Se ela não conseguir chegar, não vai ser o ar que vai estar aqui em contato com o rotor, né, que vai ser acelerado a uma altura suficiente para a água ser succionada, porque não vai. Então tem que ter um limite de posicionamento para poder fazer a operação. Se estiver fora desse limite é porque não vai operar a instalação. Certo? Então, em relação a centrífugos, né, para pressões maiores, essas bombas tipo volumétricas, elas são mais eficientes, certo? Isso porque o maior for a pressão na tubulação de saída da bomba, do tipo centrífuga, vou tirar daqui e vir para cá, maior for a pressão aqui na região de saída, mais difícil é para o fluido fatalmente vir aqui para a tubulação de recalque, certo? Porque ele tem um segundo caminho aqui embaixo, que é um caminho de recirculação. Então, é necessário, né, que conforme a pressão vai aumentando, a quantidade de vazão e a potência útil, né, que o equipamento vai acabar produzindo vai ficando cada vez menor. Vai? Aqui. Cá. São muitas opções de programa. Vamos lá. E aí o que acontece? Agora, as bombas hidráulicas volumétricas elas têm algumas desvantagens em relação às centrífugas. Primeiro é o seguinte, a vazão é recalcada em pulsos. Quando a gente tem uma vazão que é recalcada em pulsos, isso quer dizer que ora tem vazão, ora não tem, certo? Só que é um pouco mais suave que isso. Né? Porque, vamos dizer assim, ó, aqui é a nossa vazão, vou colocar aqui com um Qzinho qualquer, que a gente teve nosso tempo. E o que acontece? Como é escoamento pulsado, ora tem, ora não, ficaria uma vazão assim. Ó. Ora você tem vazão, ora você não tem vazão. Ora você tem, ora você não tem. Ora você tem, ora você não tem. Certo? E isso é um problema para quem está, como é que fala? O equipamentos, etc., que são sensíveis, porque essas ondas, né, de hora tem pressão, hora não, vão acabar influenciando toda a tubulação. Né? Vai ser uma fonte de vibração. Enquanto esses equipamentos estiverem vibrando ou produzindo vibrações, a gente vai ter essa vibração se propagando via tubulação, forçando, né, válvulas, cotovelos e outros elementos uns contra os outros. Aí pode ser que se arrebente depois de um tempo, pode ser que não, né? Mas a gente tem esses efeitos justamente em função dessas ondulações, certo?
é possível que, ao invés de simplesmente ir e vir, ir e vir, ir e vir, a gente faça, né, uma bomba volumétrica, por exemplo, de dupla sucção. Que, em vez de fazer isso, ela vai fazer isso aqui, ó. Desce, vem pra cá. Aqui ficou um pouco mais baixo, né? Vou colocar como se fosse uma segunda onda, talvez fique mais fácil de entender. Tá? Que aí a gente teria um segundo efeito de bombeamento aqui. Vou mostrar de onde vem. E aí a vazão que realmente vai importar para a gente vai ser isso aqui, ó. Efetivamente vai acabar escoando, certo? Então, quando a gente coloca um sistema de dupla sucção, a gente reduz a amplitude dessas diferenças de escoamento. Isso acaba protegendo, de certa forma, os equipamentos que a gente está trabalhando. Esse cilindro de duplação, agora sim, vamos lá. Sai daqui. Double. Action piston pump. É uma maneira de a gente ver. Chegar aqui para a parte de dentro. Cadê as vasinhas de fluido? Não era o que eu queria ver, não. Back. We need to go back. Que serve também, mas piston. Esse aqui funciona. Ai, gente. Certo, temos lá um eixo, né, que está deslocando esse pistãozinho aqui. E o que vai acontecendo é basicamente isso. A gente tem uma região de sucção, a gente tem duas válvulas que elas vão ora permitir que o fluido passe, ora não vão permitir que o fluido passe. Basicamente depende, né, de onde vai aparecer maior diferença de pressão. Se na região de entrada a gente vai ter mais pressão do que na região que está se expandindo. Que hora vai vir um, hora vai vir outro. Certo? E o detalhe, no movimento de voltar, ele vai abrir uma válvula aqui para recarga e mandar escoamento para ele. No movimento de sair, ele vai abrir essa válvula aqui e esta outra válvula aqui para poder fazer o escoamento. Então, ele vai invertendo, né? Tem hora que um lado vai só pegando fluido da região de entrada, outra hora a parte de saída, né? Que vai ficar com as válvulas abertas. Vai invertendo de um lado, outro, de um lado, outro, justamente para a gente poder fazer esse bombeamento, né, em duplação. Certo? Mas ao mesmo tempo é um movimento forçado. Então a gente vai ter um movimento que tem um caráter, né, alterativo. Então fatalmente a gente vai ter o efeito de vibrações aparecendo para a gente. Certo? Então, vão apresentar grandes vibrações, esse tipo de bomba, vão ocupar mais espaço e também, como elas vão operar em baixa velocidade e vão ser de grande porte, normalmente bem maiores que as de turbobombas, elas vão precisar de uma fundação, né, que suporte o peso delas, que seja preparado para aquilo. Aliás, só suportar o peso não, que tem que fazer fixação dela para não ficar pulando, então tem que ficar bem presa ao elemento que vai prender ela, e normalmente o que a gente faz? Já é um elemento que gera muita vibração, a gente isola ela mecanicamente, que é feito para fazer a fundação para ela, a gente basicamente faz um caixote, né, de cimento, certo? Praticamente uma pedra. E essa pedra, né, ela vai ser colocada num buraco, vai ser cavado, e na hora que a gente vai posicionando ela, nas laterais a gente pode colocar areia, que é fofo, para que a vibração que da bomba que iria para a fundação, né, ela não fosse transferida, né, para o restante do solo. Essa que é a ideia. Tá?
Então, das turbomáquinas, a gente começa fazendo a nova classificação. Vamos voltar aqui para trás só para a gente ver o que a gente já viu. Ó. A gente dá as bombas volumétricas rotativas, né, as bombas volumétricas. A gente já viu as rotativas, vários exemplos de cada um delas. Das alternativas, a gente viu as bombas de pistão. Vamos ver uma de êmbolo, de diafragma? Rapidinho aqui, para a gente não perder. Diaphragma pump, how it works. Qual é? Esse aqui. Double action, esse aqui também. Certo? Mostrando aqui a bomba em si, do tipo de diafragma. E a bomba acaba recebendo para a gente o nome do elemento que vai produzir a movimentação dela. Sistema de exaustão ali, se for necessário. Aí mostrando a parte interna. Certo? Aqui estão os elementos de diafragma. Eu vou fazer ela deslocar mais devagar aqui. Velocidade devagar. Então, o que acontece? Vai ter hora que vai estar se movimentando para um lado, para o outro. Você tem um sistema de exaustão aqui para evitar, né, que arde mais entre ou saia dessas câmaras aqui. E o que vai acontecendo? Ele vai ter as outras câmarazinhas aqui, ó, que vão estar se movimentando. Vai ter válvulas que ora vão estar abertas, porque durante a região de sucção, que seria esse caminho aqui, ó, o fluido, né, ele vai ocupando essa região e durante recalque, que é a expansão dela, o fluido segue nesse sentido aqui para a tubulação de recalque. Então vai fazendo hora para lá, hora para cá. Hora para lá, hora para cá. Então primeiro acumula o fluido, certo? Essa válvula aqui vai abrir só depois que começar o movimento de retorno, né, do eixo da bomba. Certo? Então, muito parecido com a outra de pistão, só que em vez de ser um pistão, são dois diafragmas. Certo? Isso porque, se eu tiver um fluido que tem bastante particulado, esse tipo de construção aqui ele é mais adequado. Tá? Justamente para evitar. Aí você tem essa entradazinha aqui que vocês estão vendo, é basicamente para quê? Se você quiser fazer o acionamento desses eixos aqui, por exemplo, usando um compressor, um outro equipamentozinho, você poderia, certo? Tem a parte de expulsão dos gases também, para poder fazer essa movimentação, certo? De resto é peça em diferentes nomes e funções. Se tiver alguma dúvida em um, tá, gente? Me pare, pergunte. Talvez para mim alguma coisinha mais clara, para a gente às vezes não entendeu. Mas basicamente isso. Cadê? De novo. Certo? Então, de classificação das bombas volumétricas, a gente viu praticamente tudo. Né? Deixei uma ou outra de passão aqui, mas é menor uso, a gente tem que otimizar o tempo. E a gente tem também as bombas do tipo turbobombas, a gente já viu, né? A bomba centrífuga ali operando. E vamos ver as outras, a classificação que a gente vai ter, porque aqui é basicamente a classificação em função do elemento móvel. Então, no caso do tipo de rotor que a gente pode ter. Certo? Então, vamos lá para as centrífugas. A gente começar já olhando, né, o tipo de rotor que essas bombas ou turbobombas, né, elas vão ter. No caso, elas podem ter elementos móveis, né, rotores, que vão ser do tipo aberto, semiaberto ou fechado. Novamente, é uma função basicamente de uma adequação de características do fluido com a geometria do rotor. Se eu tenho um fluido que tem muito particulado, por exemplo, água de mina, enquanto está fazendo lá a extração de algum tipo de minério, por exemplo, aí a água vai brotando do solo e o que vai acontecendo é que aquela água
não é compatível com aquela região de operação. Então, o que você tem que fazer? Tem que pegar essa água e bombear ela para fora. E aí, se ela tem muito particulado, se você tem um rotor que ele é fechadinho, igual esse aqui, ó, basicamente o que você vai ter? Os veios, né, por onde a água pode escoar aqui, que é entre uma palheta e outra, ela pode ficar entupida, certo? Aí a bomba para de operar com algumas horas de operação, não precisa nem muito tempo. Enquanto para esse rotor aqui, que é um rotor um rotor aberto, né, o que vai acontecer é que o fluido ele vai ter muito mais liberdade de movimento em relação a ele, e por isso você vai ter uma menor eficiência, certo? Porque ele pode ficar recirculando aqui, mas ao mesmo tempo ele não vai. é, Ele vai ter muito mais dificuldade, né, desse tipo de rotor aqui ele ficar obstruído, né, em função de algum tipo de. Como eu vou dizer? Últimos particulados, certo? Mesmo que fique aderido aqui, é muito mais fácil da próprio fluido soltar ele do que acumular mais, certo? E a gente tem o intermediário entre um e outro, que seria a geometria do semiaberto. O que é o semiaberto? Basicamente, você tem uma placa aqui pela parte de trás e um rotor que já era aberto, ou seja, já tem um monte de placas aqui, ó, não sabe o que fazer. O o fluido entra aqui em contato e vai acelerando, né? Ele vai basicamente ser direcionado, né, pela placa para ele ficar aqui na parte de cima, né, do rotor. Aí ele vai empurrar, né, as partículas para fora. Então, é um rotor que a parte de trás aqui impede que o fluido escoe de um lado para o outro. Na parte de trás as partículas ficam perdidas, elas não têm o que fazer, elas não vão ser direcionadas. Elas ficam basicamente recirculando, roubando a energia do escoamento principal. Tá? Já no fechadinho, o que vai acontecer é que quando o fluido adentrar, né, na geometria dele, ele vai ter um canal, né, como é que fala? Vai estar restrito, né, a passagem dele e as posições para onde o fluido vai poder escoar. Óbvio, né, que entre uma palheta e outra a gente vai acabar tendo recirculações, certo? Mas essa recirculação é muito menor do que nos rotores semiabertos e no aberto, certo? Além disso, esses rotores ainda podem ser do tipo helicoidal, certo? Diferente daquele centrífugo que a gente viu ali, e o axial. O axial é o mesmo rotor que usa para polpa de barco, é o mesmo motor que a gente usa para ventilador, é o mesmo tipo de rotor que a gente usa, né, em aplicações tipo turbinas, etc., que muda basicamente o formato da pá e de certa forma, o objetivo, né? Sai de turbina e sai de bomba ou ventilador e vai para a turbina, certo? Porque a ideia é que quando ocorre a movimentação desses elementos, as pás, em função do formato delas, que inclui o ângulo, certo? Delas em relação ao ar, o ângulo delas em relação a si, elas vão fazer com que o ar que está antes ou depois dela acabe sendo é, seja empurrado por ela, porque ao girar a gente vai acabar criando força e sustentação sobre essas partículas de ar que vão sendo direcionadas, né, em um determinado sentido, certo? São rotores que eles não vão conseguir fornecer uma altura manométrica grande, ou seja, eles não conseguem vencer grandes diferenças de pressões entre entrada e saída. A gente espera de operação aqui na entrada e na saída delas as pressões sejam praticamente as mesmas, certo? O que vai mudar vai ser basicamente a velocidade, então é um tipo de rotor que vai direcionar praticamente toda a energia que o fluido vai receber como simplesmente energia cinética de movimentação, certo? Enquanto para o helicoidal a gente tem uma lâmina com um formato bastante curioso, ela é toda curvinha assim. Então o que ela acaba fazendo? Ela além de empurrar o fluido, né, para fora, né, radialmente, ela também empurra para frente. Então ela tem o mesmo efeito, por exemplo, que as lâminas de um liquidificador. Quando a lâmina gira, né, ela vai empurrar o fluido, né, para as laterais e ao mesmo tempo para cima. O efeito é que ele sobe, né, o fluido vai subindo em contato com o copo e girando, e na hora que ele chega no ponto de máxima altura para ele, ele vai caindo em direção meio.
Então ele cai exatamente em cima, né, do próprio rotor, fazendo com que o fluido, né, ele vai fazendo um ciclo de entrar em contato com o rotor, né, ser fatiado, então qualquer particulado que esteja ali em contato vai fatalmente, né, ser liquidificado, por assim dizer, né, e vai ser fatiado e vai seguir junto com o fluido. E o que vai acontecendo é que é um processo que vai ocorrendo o tempo inteiro. Então ele vai renovando a massa que vai ter entrando e direcionando ela para fora, certo? Então o escoamento tem normalmente um outro tipo de propósito, mas é um excelente exemplo de lâmina liquidal, certo? E funciona para bombear água do mesmo jeito, tá? O liquidificador que a gente joga para cima, ela cai de volta no rotor, mas se a gente canalizasse, ela iria para algum lugar, tá? E aí, outros tipos de rotores que a gente pode ter. A gente pode ter os rotores do tipo de dupla sucção, normalmente aparecem para grandes vazões, e aí essas grandes vazões, como elas fatalmente, né, impactam em alterações de estado de movimento para a água, se eu altero em uma com de estado só, dá um picture screen aqui para a gente ver. Tá? Isso em desenho fica melhor, eu acho. Vamos ampliar aqui. Vou apagar um pedaço dele primeiro. A gente volta se precisar. Selecionar. Aqui, beleza. Vou pegar só esse pedaço aqui para a gente ver um detalhe. Tá? Olha o que vai acontecer. O caminho do fluido é esse aqui. Ele chega na região de entrada e opa. Chega na região de entrada e vai entrando e vai sendo direcionado, né, radialmente. Então ele vai entrando e vai sendo direcionado, né, uma trajetória que é para fora, simplesmente. Então o que vai acontecendo? A aceleração do fluido nesse sentido aqui, ó, vai acabar criando uma força contrária ao escoamento que seria para baixo. A aceleração do fluido aqui para baixo vai criar uma força contrária ao movimento do fluido, que é para cima, isso sobre o eixo, que está movimentando o fluido. Da esquerda para a direita, etc. Qual que é o detalhe? Na horizontal aqui, ó, quando a gente está acelerando o fluido nesse sentido e depois esse fluido ele não vai continuar mais na esquerda, a gente tem uma força sobre o fluido, né, nesse ponto aqui do rotor, que é uma força de empurrar de volta. Ctrl Z. Certo? Ou seja, em contato com o rotor, ou na parede inferior dela, acaba aparecendo uma força na horizontal, né, que vai ser para cá, empurrando o eixo para fora. Certo? E aí o que acontece? Com uma bomba normal, o que a gente acaba fazendo é basicamente a gente pegar essa massa essa força descentralizada e suportando ela. Seja essa força suportada com mancais, que a gente pode colocar o mancal em ângulo, ele não precisa ficar perfeitamente paralela à geometria. A gente pode ter no eixo em si uma pequena massa uma pequena inclinação para poder trabalhar esse tipo de geometria, tá? Ou no próprio rotor a gente pode fazer algum tipo de adaptação para que ele também suporte nessas forças horizontais, que é uma da possibilidade. A outra possibilidade é justamente isso aqui, ó. A gente dividir o escoamento de um lado por outro. Então o fluido que vai entrando aqui, o fluido que vai entrando aqui, etc. Em cima, embaixo. Na hora que a gente olha de um lado para o outro, essa parte aqui do rotor vai fazer uma força para cá, a outra face vai fazer uma força para lá, e é um jogo de soma zero. Né? Essa força vai equilibrar com essa, vai ser. E a força, o somatório de força vai ser zero, né? Desde que sejam as mesmas vazões, né? Passando pelos dois lados do rotor. Tá? Para o rotor multinuclear, basicamente o que a gente vai ter vai ser o escoamento, né, deste rotor aqui sendo direcionado para o próximo pelo caracol. Tá? Esse tipo de rotor ele é bastante utilizado como que chama? Em bombas de poços artesianos. Deixa eu pegar aqui um catálogo rapidinho para poder mostrar para vocês. Sim, eu tenho catálogos de muitas bombas. Bomba centrífuga submersa.
É uma maravilha trabalhar com bomba, porque na hora que você precisa de informação técnica, normalmente o fabricante ele dá tudo que você precisa. É muito diferente de muitos outros equipamentos que a gente precisa, você não tem praticamente nada. Às vezes no máximo você tem uma tabela, né, cheia de números e um monte de letrinhas em outro idioma que você não consegue nem ler. Certo? E no caso da parte de trabalho de bombas, como o fabricante quer vender, com mais informação ele colocar no catálogo, melhor, fica mais fácil. As bombas são basicamente nesse formato aqui, ó, tá? Basicamente formato cilindro, ela toda. Ela é toda blindada aqui pelo lado de fora, vocês estão vendo. A única região que admite, né, a passagem ou a entrada do fluido é essa região aqui, onde teria praticamente uma malha, né, de aço inox, certo? Essa parte aqui, ó, que vai permitir que o fluido passe, mas particulados eles fiquem presos no próprio equipamento, tá? E o que que acontece? Internamente, vou mostrar aqui um desenho interno dele para a gente ver. Acho que o melhor é esse daqui, é o terceiro. Certo? Internamente, o que a gente vai ter? A gente teve vários rotores, certo? Vão ser esses elementos aqui, ó, a gente está vendo como se fossem orelhinhas, certo? Ele começa aqui embaixo e vai direcionando o escoamento para esse sentido. Na hora que o fluido ele vai sendo succionado pelo primeiro rotor e ele começa a rotacionar, ele vai ser direcionado para o segundo, e do segundo ele vai para o terceiro para o quarto, porque a altura, vamos dizer assim, a energia de pressão por unidade de peso, né, que o rotor ia colocar para o escoamento, ela vai se somando rotor a rotor. Isso porque esse tipo de aplicação para bomba, ele não permite que eu tenha uma bomba de grande diâmetro para poder fazer o recalque. É uma outra possibilidade. Então eu preciso de múltiplos rotorizinhos de pequeno diâmetro para poder caber dentro do poço. Porque um poço artesiano, nossa, eu vi um videozinho super interessante esses dias. Poço artesiano por dentro. Acho que esse aqui. Certo? O camarada pegou uma. É esse aqui. O cara pegou uma câmera, certo? Foi colocando junto do. Junto do. De uma sonda, né? E foi descendo. Esse aqui é o tubo que está ligado à bomba, tá? A bomba fica suspensa por esse tubo. Aqui, na parte. Aqui em preto, tá? É o cabo de energia que está indo até o motor que fica junto, submerso lá com o fluido, certo? Ele fica claramente blindado, ele troca calor com a água, mas não, como é que fala? Ele não tem nenhuma abertura para isso. E aí, o que, que vai acontecer, né, que eles têm, né, no poço em si, vai vir uma máquina fazendo perfuração, às vezes nem coloca esse revestimento aqui em PVC que vocês estão vendo, tá? É só a entrada mesmo, nesse que tinha. Ele vai descendo até chegar mais ou menos no nível da água, e aí vai fazer um acionamento. Nota que tem algumas coisas que ficam em suspensão, você tem alguns elementos de óleo, normalmente coisa que vem junto do próprio tubo, né, na hora que a gente vai fazendo a montagem dele. Os pouquinhos vai sendo retirado. Vamos. Aí vai fazer a sucção da bomba, e aí a bomba vai fazer o seguinte, né? Vai chegar e bombeia o fluido para cima, certo? Na hora que bombeia o fluido para cima, né, o nível do reservatório vai diminuindo, certo? Está na vertical para a gente. Então a gente está vendo isso aqui afastando, né? É a água sendo succionada, ele vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Às vezes, aqui na lateral, a gente tem algum tipo de... Aqui vai dar para ver, ó. Algum tipo de abertura nesse revestimento. A água jorra do solo para dentro. Aqui, ó, já terminou o revestimento, a gente já está no solo, e é o solo mais profundo que a gente está vendo. Vocês veem que ele não é, como é que fala? Maciço em si, ele está cheio de pequenas aberturas aqui, ó,
que são basicamente caminhos, né, por onde a água já passava anteriormente, certo? E ele vai fazendo essa inspeção e vai vendo até onde que a água vai, etc. Tem muita água na lente nesse pedaço já, porque agora a água está caindo de todos os pedaços do reservatório, né, da parede do poço, onde fica um pouco mais caótico da gente ver, e aqui é a parte de baixo. E praticamente já está em contato com a própria bomba. Aqui a bomba mesmo, o corpo dela, certo? Então, o que acontece? Esse poço, ele ganha o volume, o volume que ele acaba acumulando é o próprio volume de perfuração dele, certo? Ele não, ele não tem aquele aspecto de, opa, eu tenho um volume infinito de água que eu posso bombear. Não, é o que fica armazenado para dentro dele, certo? Então, normalmente essas bombas aqui, ó, elas, a pessoa que tem alguma delas, ou tem que ter algum sistema ah, algum sistema que avisa, né, quando a água do poço está acabando, ou então a bomba pode até operar sem a água, certo? Que mesmo que vai o tempo inteiro, né, caindo água das laterais aqui sobre ela, ela não fica inteiramente submersa. Isso pode criar um problema de operação para a gente, certo? É uma bomba de poço artesiano essa aí. Aqui, voltando para cá. Certo? A gente pode classificar, né, depois a gente olha a geometria, né, as bombas em função do nível de pressão de trabalho. As bombas normalmente de menores de 15 metros são bombas de uso residencial, aquela bomba que você vai utilizar para molhar o jardim, de pegar água numa cacimba próxima e levar para a caixa de água. Que mais? Bomba de serviços normais, né? Às vezes você está numa posição onde, por exemplo, você não tem como é que fala? A rede da se dá uma posição mais alta, a rede da Copasa não te dá uma pressão suficiente, por exemplo, você fazer algum tipo de limpeza na sua casa ou no seu comércio, o que quer que seja. Então, o que você faz? Você perfura um pequeno poço na sua propriedade, deixa que a água da Copasa, né, preenche aquilo ali e usa uma bomba de baixa pressão, por exemplo, para enviar para a caixa d'água, para pegar aquela água e utilizar para fazer limpeza, etc. E aí, com maior pressão, você consegue fazer esse tipo de coisa, certo? A gente tem também as bombas de média e alta pressão, que já vão ser bombas de pressões mais elevadas. Essa que a gente viu no catálogo são bombas de alta pressão. Na hora que a gente vai olhar em questão de altura manométrica para elas, né, o campo de trabalhos para elas é na faixa de até mais de 100 metros, né, chegando até mais de 200 metros de altura. São bombas de alta pressão. E a vazão que elas recalcam, né, ela é sacrificada em função dessa alta pressão, porque o diâmetro é muito pequeno. Então elas vão recalcar, né, vazões bem pequenininhas, né? 2, 3 metros cúbicos por hora. Então demora uma hora para encher uma caixa d'água, literalmente. Então, quanto maior o nível de pressão, normalmente menor a vazão que a bomba vai acabar envolvendo para a gente. A gente pode classificar também em função do posicionamento do eixo, se vai ser um eixo vertical, se vai ser um eixo horizontal. E tem todos esses elementos, né, construtivos para as bombas. A gente já falou dos eixos, já falamos dos mancais, já falamos dos caracóis, né, que a área deles vai, como é que fala? Que a área interna deles tem o objetivo, né, de aumentando gradualmente para coletar a água que está saindo dos rotores, né, com uma velocidade elevada e direcionando todas essas partículas, né, para a tubulação de recalque. A gente tem os assentamentos, a gente tem os selos mecânicos, etc. Nem está aparecendo aqui. Então, são muito interessantes do ponto de vista de operação. A gente também tem os ventiladores, tá? Tem uma apresentação só sobre ventiladores, para a gente poder dar uma olhadinha neles, porque de certa forma eles acabam sendo bastante parecidos com. Ah, as aplicações são bem distintas, tá? Mas o princípio de funcionamento é muito parecido com o de par de aerogerador. Eu sei que vocês têm uma disciplina só para isso, então não vou ficar adentrando nesse tipo de máquina hidráulica no aerogerador, tá? Mas basicamente é o elemento, né, móvel girar e ao se movimentar ele vai criando uma diferença de pressão acima e abaixo dele,
que em função de diferenças de velocidade para o escoamento, essas forças de sustentação que vão acabar aparecendo é que vão criar a movimentação do fluido. Então a gente tem para os ventiladores também, né, classificação em função do tipo de rotor para eles, o nível de pressão de trabalho que eles vão trabalhar, e aqui já é, como é que fala? De 300 a 1000 milímetros, então de alta pressão a partir de 1 metro de coluna de água, certo? Então, são equipamentos que eles vão conseguir fornecer tanta altura manométrica assim, mas eles têm bastante aplicação. Tá? E a geometria deles, né, está, né, para ventiladores do tipo centrífugo, onde a gente vai pegar basicamente o ar que vai estar entrando e direcionar eles para a região de saída radialmente, então, como se fosse um rotor de bomba, certo? Só que não. E a gente tem também os axiais, que vão ter aquele efeito de ventilador de ambiente, basicamente empurrar o fluido de um lado para o outro. Então esse aqui ele é voltado basicamente para te fornecer vazão em quase altura nenhuma. Esse daqui vai te fornecer uma vazão pequena, né, mas uma grande altura manométrica. Grande para ventilador. Tá? E entre centrífugo e axial a gente tem os intermediários entre um e outro. São os helicoaxiais e os helicocoidais, que vão ter efeitos, né, diferentes. A pressão para vazão, né, ou intermediários entre essa geometria e essa outra aqui. Tá? E as pás, principalmente desses centrífugos, né, elas acabam não só influenciando na eficiência, mas também na altura manométrica, na vazão que cada um vai fornecer. A gente pode ter do centrífugo, né, pás que são retas, certo? Pás que são curvadas, elas podem estar curvadas para trás ou para frente, certo? Ou a gente pode ter pá reta que ela está inclinada. Cada uma dessas tipos de ventilador, né, vai acabar criando para a gente uma outra, né, comportamento em questão de curvas de. Cadê? Gente, deixa eu abrir aqui, não está nem no nosso escopo ver ventilador, não, mas só para não ficar sem falar, as flores, certo? Aqui o desenho delas com mais detalhezinho, tá? Aqui o ventilador centrífugo industrial, tá? Para pegar grande vazão de ar, por exemplo, né, e direcionar. As tubulações, né? Elas normalmente são de grande área, para justamente ter perda de carga pequena, certo? Porque eles têm que fornecer efetivamente a vazão para o destino. Então, se o destino está longe, se eu tiver um diâmetro, vamos dizer assim, uma área pequena, né, o atrito vai ser grande e vou ter uma grande perda de carga. Então, para eu não perder em a vazão de ar que eu poderia receber, né, eu basicamente pego um ventilador de grande porte, né, com um palito bastante comprido, né, e diâmetro grande, para justamente a gente conseguir a altura manométrica e vazão que a gente precisa. E em questão de curvas, a gente teria curva de pressão por vazão, tá? Teria mais ou menos esse formato aqui. E aí cada tipo de rotor a gente teria, né, uma curva diferente. Aqui as curvas, né, para de pressão em função da vazão para rotores do tipo radial. Aqui em escuro, né, que seriam as pás curvadas para trás. E aqui, ó, nesse pontilhado, pás curvadas para frente. As pás curvadas para frente, elas acabam favorecendo a vazão, certo? Porém, na hora que a gente olha a eficiência, elas vão dar uma eficiência menor, certo? Tem uma vantagem também, que é a questão do ruído, que essas pás voltadas para frente, elas fazem menos ruído, tá? Porém, as voltadas para trás, elas acabam entregando melhor energia para o fluido, então a eficiência dela é maior, certo? Entre um e outro, a gente tem o efeito da radial, mas o melhor que a gente tem em questão de ruído, eficiência, etc., são os aerofólio, porque aí esse aerofólio tem esse formato aqui, ele é mais grossinho, começa com um formato de gota curva, né? E na hora que ele movimenta, ele tem um melhor desempenho em relação aos outros ventiladores. Tá? E notem, né? Tem essa linha central aqui que está dividindo justamente a partir de onde que é o ponto de operação. Eu preciso, né, trabalhar com bombas, né, ou ventiladores, que sempre tenha um valor de pressão e um valor de vazão para que minha instalação opere. Porque se eu tenho, por exemplo, né, a mesma pressão que seria daqui ou aqui, ó,
dois pontos diferentes para vazões diferentes. Ora o ventilador vai estar operando aqui, ora ele vai estar operando aqui. Isso vai acabar criando um monte de trancos, né, sobre o eixo do ventilador. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, a gente normalmente trabalha a partir de um determinado ponto de projeto. Tá, gente? Vamos parar por aqui, que são 8h45. Depois a gente continua. Vocês têm alguma dúvida? Ventiladores não é nosso enfoque, não. Só queria mostrar isso aqui, mas não é a ideia da gente ficar vendo eles. Por enquanto eu não tenho dúvida, não. Primeiro a gente começa com a teoria, né? Depois começa com algum tipo de exercício, alguma coisinha assim, Exatamente. né? Mas iniciando a parte hidráulica, agora no finalzinho do iníciozinho de novembro, a gente vai ver mais alguma coisa, vai avançar. Não vai ser tanta conta igual foi na parte de máquinas térmicas, tá? Porque senão a gente trairia muito na parte de projeto de máquina hidráulica e não é o objetivo da disciplina isso, certo? Mas alguma matemática a gente ainda vai ver um pouquinho para frente, certo? Estou mais preocupado Professor, de teoria. sim. No início da aula, você estava falando sobre distribuição de pontos, só que a minha internet estava picando muito, não deu para entender muito Não, bem. eu estava só fazendo uma continha aqui, quantos pontos que a gente tinha dado de trabalho para vocês. Vocês estão Sim. com 14 pontos já distribuídos. Eu queria distribuir mais alguns ainda, para poder inteirar, porque da distribuição mesmo, Contando aquela lista de 7 pontos. isso, contando tudo, né? Tudo que a gente fez no semestre, 14 em trabalho, tá? Tem gente que faz o TAI, então a ideia é que uma boa parte dos pontos, inclusive de participação, né, a gente entra nesse pool de pontos e aí o restante dos pontos, é o que a gente não distribui ainda, eles vão junto do TAI. Para os alunos, né, que não vão fazer TAI, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses pontos que vocês já fizeram, tá, e vou fazer uma regrinha de 3 para poder, vamos dizer assim, compor o restante dos pontos. Tá? Sim. Para não Então sobrecarregar provavelmente vai ter nem. mais, É, vai- vai ter mais uma lista de 6 pontos, então. ah, Ou não? vamos ver. Tá. Vamos ver que exercício que eu vou propor para vocês. Vai ser uma lista cheia de exercícios, porque vai ser muito mais na parte de teoria agora. Aí eu Sim. vou pensar ainda quais exercícios estão mais adequados para a gente poder fazer nesse finalzinho aí. Tem algumas coisas de instalações, tá, que a gente vai fazer, mas é muito mecânica dos fluidos. Eu não queria que ficasse muito na parte de ficar calculando perda de carga para equipamento, porque não é da atribuição do engenheiro de energia, certo? Estou mais Entendi. preocupado com a parte de teoria mesmo. Então tem que ver como que vai ser esses pontos ainda, tem que definir. Todo semestre eu sempre paro e dou uma repensada na disciplina durante ela, em função do perfil da turma, em função de como que a gente trabalhou, para ver como que a gente vai fazendo. Por isso que eu não chego e já coloco tudo, certo? A Ótimo. parte de teoria eu Beleza. coloco bastante de uma vez, mas eu prefiro não colocar tudo para ver o andamento. Tranquilo. Mas ainda tem alguns pontinhos para distribuir. Podem ser 6, podem não ser inteiro aí numa lista só. Às vezes a Ok. gente consegue trabalhar de alguma outra maneira, certo? Fazendo um outro tipo de avaliaçãozinha, teste, ou então alguma coisa vocês fazerem título de um pequeno trabalhinho, um pequeno pesquisinho, ou Uhum. tá? Tá bom. Muito meu tempo livre também. Como que eu vou, como é que fala, desenvolver esses alunos? Daí eu tenho que parar e pensar e ver o que vai dar, tá? Ok. Basicamente é isso. Então, de hoje para a próxima aula a gente não tem exercício, mas próxima aula a gente já vai ter alguma coisinha para a gente poder pensar nisso, tá? A Beleza. gente vai trabalhar, certo? Vamos encerrar as Certo. gravações.